Bom, gente, então hoje a nossa roda de conversa ela vai tratar da temática crise sanitária e globalização, contexto e perspectivas. Seguindo na linha de tratar daqueles temas atuais que estão aí presentes, né, no nosso dia a dia, principalmente em tempos de pandemia, né, a roda de conversa ela traz então essa questão aí através, né, do nosso convidado de hoje, professor Gabriel Augusto da Silva Chaves, professor da Rede Federal, atualmente professor do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, trabalhando no campus Bambuí. Gabriel, muito obrigado por ter aceito esse convite, muito obrigado por estar presente conosco aqui hoje. Professor Gabriel, minha gente, ele é graduado em Geografia, aqui pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista na área de Gestão Ambiental e mestre em Geografia também pela Universidade Federal de Uberlândia, e hoje vai estar tratando conosco dessa temática aí tão importante, relacionada, então, à questão envolvendo crise sanitária e globalização. Tá certo? Gabriel, muito obrigado pela participação mais uma vez conosco. E a casa, como eu sempre digo, é sua, é virtual, mas está valendo. Então, a palavra é sua. Um bom encontro para todos nós, pessoal. Obrigado, Helder. Obrigado aí pela recepção. Obrigado também pelo convite, de poder contribuir aí com essa atividade do IFTM. Aproveito também a oportunidade para agradecer o professor Edilson Pimenta, que intermediou aí nosso contato. Não sei se ele está nos assistindo, se estiver, segue aqui meu abraço. E é um amigo aí de alguma data já que sempre está comigo aí nessas empreitadas. E queria dizer também que é uma satisfação muito grande estar aqui representando um Instituto Federal, que é o IFMG Campus Bambuí, onde eu trabalho, e poder falar para um evento de um outro Instituto Federal, nesse caso, Triângulo Mineiro. Eu tenho certeza que os institutos federais no Brasil ainda não têm o reconhecimento que deveriam ter, até porque muita gente ainda não conhece. É muito comum ainda, por aí, Brasil afora, a pessoa olhar aqueles 9 pequenos quadrados verdes mais o círculo vermelho e se perguntar: o que é isso? Essa logomarca representa o quê? Então, esse tipo de evento, organizado aí pelo IFTM, contribui também para essa maior divulgação da nossa instituição. Como você já adiantou aí, Helder, eu sou de Uberlândia, nascido e criado aqui onde me formei, graduei e recentemente mestrei em Geografia, mas trabalho em Bambuí. Para quem não sabe, Bambuí fica a 330 quilômetros de Uberlândia. E aí, na situação normal, né, falando aí de uma situação anterior à pandemia, eu ia e voltava semanalmente, até porque minha esposa segue em Uberlândia. E aí, como as aulas presenciais estão suspensas, então eu estou trabalhando aqui de casa mesmo. E aí a tecnologia, felizmente, nos permite hoje esse tipo de contato, né? É um contato virtual, mas que é de grande valia também. Tá tudo ok aí com o áudio, Helder? Beleza? O slide também? Bacana. Então, pessoal, a ideia aqui, eu sei que o público que me assiste e ouve é bastante diversificado, engloba aí desde alunos do ensino básico, ensino médio, até professores do ensino superior. Então, eu tentei equilibrar a minha apresentação e minha fala no sentido de fazer com que ela seja compreendida por todos. E aí a ideia nada mais é do que trazer um pouco da visão que a geografia pode ter na análise desse contexto praticamente inédito para a nossa geração. Nenhum ser humano que hoje habita a Terra viveu até aqui uma situação como a que a gente vive hoje. Então, queria trazer um pouquinho da contribuição que a geografia pode dar para esse momento. O título da minha apresentação é também o tema. Então, nós vamos buscar aqui entender como que essa crise sanitária se desenrola por meio do processo de globalização. Daí o título, Crise Sanitária e Globalização, Contexto e Perspectivas. Pois bem, preparei uma sequência de slides em que eu começo aqui
Logicamente que eu não tenho a pretensão de trazer uma definição precisa, delimitada e exata do que é a globalização, mas é necessário termos um ponto de partida. Então, por isso eu coloco ali, ó, a globalização precisa ser compreendida enquanto um processo. Se é um processo, logicamente, é algo que se dá não de uma hora para outra, mas ao longo de um certo período. E aí muita gente, às vezes, se pega, né, muitos, inclusive os que não são da área, se pegam e fazem a seguinte pergunta: a globalização, quando que começa? A globalização é um fato próprio aí das últimas 3, 4 décadas? E aí a ideia aqui é fazer com que a compreensão se estenda um pouco para além dessas 3, 4 décadas. Por isso eu coloquei 2 imagens. A primeira aqui, ó, que contextualiza as grandes navegações. Se voltarmos aí cerca de 5 séculos no tempo, séculos XV, XVI, normalmente é a partir deste momento da história que consideramos como sendo o início do processo de globalização. Ali na charge, inclusive, um índio conversa, um índio não, né? Um nativo, prefiro o termo nativo, um nativo americano certamente, faz a afirmação: pronto, está começando a globalização ao avistar ao longe algumas caravelas com a cruz de Malta se aproximando do continente. Então, por que consideramos as grandes navegações como esse marco inicial? Justamente porque é a partir das grandes navegações que se tem o conhecimento da totalidade do globo, do planeta Terra propriamente dito. Porque se voltarmos no momento anterior às grandes navegações, imaginemos lá na Idade Média, qual era o mundo conhecido do europeu? O mundo conhecido do europeu era o próprio continente americano, a África e a Ásia. A partir do desbravamento dos mares, chegamos então o europeu chega, no caso, né, às Américas, ali no final do século XV, posteriormente na Oceania e depois no continente antártico. Inclusive, a partir desses eventos, das grandes navegações, confirma-se a esfericidade do planeta Terra. Por mais que Eratóstenes, lá na Grécia Antiga, já tivesse chegado à conclusão que a Terra era esférica, ainda havia ali na Idade Média, até as grandes navegações, muitas dúvidas enquanto a isso. É por isso que, às vezes, quando vemos aí muitos propagarem, difundirem a ideia do terraplanismo, chega a dar calafrios. É como se voltássemos à Idade das Trevas, à Idade Média. Então, eu nem gosto de dar muita bola para essa situação, porque é um avanço muito significativo na ciência que muita gente ainda negligencia. E aí a globalização, portanto, começa lá com as grandes navegações e vem evoluindo até chegar no estágio atual, simbolizado aqui por esta imagem, em que na palma da mão nós hoje conseguimos aí ter acesso a uma quantidade de informações gigantesca. Essa atividade mesmo que agora fazemos, ela não seria possível se não fosse o elevadíssimo grau de evolução tecnológica, científica que vivemos atualmente. Pois bem, na sequência, eu trago aqui uma outra representação elaborada por um geógrafo britânico, David Harvey, que representa muito bem a ideia da globalização. Ele pega aqui uma sequência de mapas mundi em que o planeta fica cada vez menor. Então, o processo de globalização, ele, de certa maneira, provoca ou propicia um encurtamento do planeta. Logicamente que esse encurtamento ele não é físico, o planeta tem o mesmo tamanho. Mas a evolução dos meios de transporte, a evolução dos meios de comunicação, nos dá a ideia de que as distâncias são encurtadas. Eu pego como exemplo as viagens intercontinentais. Lá nos séculos XV e XVI, quanto tempo levava para um europeu chegar na América? Era uma viagem que durava meses. Hoje, quanto tempo leva um europeu para chegar nas Américas? A viagem que antes durava meses, hoje ela é feita aí no intervalo de poucas horas, inferior a um dia. Além disso, a informação, quanto tempo leva hoje para a informação circular o mundo? Eu estou falando aqui, para algumas dezenas de pessoas, imagino que haja pessoas aí que estejam me ouvindo em lugares bem distantes de onde estou. Isso é possível graças a esse grande avanço das tecnologias informacionais.
E aí, se falamos de globalização, é inevitável trazer à memória, invocar aí a obra do professor Milton Santos. Milton Santos, para quem não sabe, ou nunca ouviu falar, é certamente o mais celebrado geógrafo brasileiro, reconhecido internacionalmente também. Ele não era graduado em geografia, ele era graduado em direito, mas fez mestrado e doutorado em geografia. E aí ele foi celebrado por estabelecer inúmeros estudos, inclusive sobre o processo de globalização. E uma das últimas obras dele, ele falece em 2001, e uma das últimas obras dele é esse livro, que eu aqui represento, Por uma Outra Globalização. Nessa obra, o professor Milton Santos coloca 3 tipos de globalização. Quais são as 3 globalizações do professor Milton Santos? A primeira, segundo ele, é a globalização como uma fábula. Como assim globalização como uma fábula? Essa fábula é a história fantasiosa, fictícia, que a grande mídia, o grande capital, eventualmente até alguns governos, dependendo do posicionamento ideológico que possuem, nos fazem entender a globalização. E nessa fábula, a globalização é perfeita. É um processo que leva à plena integração de todos, que leva ao pleno acesso à informação, acesso à renda. Então, essa é a globalização, a fábula, como nos fazem ver. A outra globalização, segundo Milton Santos, é a globalização como perversidade. E essa globalização como perversidade é a globalização tal como ela é na prática. E essa perversidade se manifesta como? Por meio da desigualdade, por meio da exclusão, da segregação. A globalização, ela nada mais faz do que ampliar os abismos sociais que existem no planeta, muitos dos quais causados pelo próprio capitalismo que rege essa globalização. E aí, para simbolizar tudo que eu estou falando, e contextualizando também com o momento, eu coloquei aqui essa charge que ilustra muito bem a globalização como perversidade. Ali um grupo de moradores de rua, pessoas sem teto, conversando entre si. E aí um pergunta para o outro, e aí, já baixou o aplicativo? A própria reação facial da mulher demonstra, né, as indagações que ela levanta. Aplicativo? O que é isso? Como que eu faço para baixar isso? Ou seja, quantos são os brasileiros que necessitam da ajuda financeira do Estado brasileiro atualmente, que de fato têm acesso à tecnologia, têm acesso à informação para conseguir sacar os R$ 600 mensais que o governo disponibilizou para esse momento de crise, esse momento de pandemia. Então, é uma reflexão que, a partir dessa imagem, a gente pode fazer. Uma segunda imagem, aqui de um sul-africano, que improvisou uma máscara utilizando aí uma sacola plástica. Então, essa é a perversidade da globalização. É comum você ouvir por aí aquela história, né? Não, o vírus é democrático, ele atinge a todos da mesma maneira. De forma alguma. Isso é uma grande falácia, ele não é democrático. Por quê? Porque as pessoas não têm acesso às mesmas condições sanitárias, às mesmas condições materiais, financeiras, e por aí vai. Podemos até estar aí no meio de uma tempestade, né? Todos estamos, mas certamente não estamos todos no mesmo barco. Alguns estão, uma minoria, num iate de luxo, um navio transatlântico, e a maior parte está a bordo de botes, muitos dos quais improvisados, com a água entrando. Então, essa é a perversidade da globalização, que é também identificada facilmente por meio dessa pandemia que hoje vivemos. E a terceira globalização, qual é? É a globalização como ela pode ser, ou como ela pode vir a ser, uma outra globalização, que de fato não existe, mas, segundo Milton Santos, diante de todo o avanço científico, tecnológico que temos hoje, ela é sim materialmente possível. Ele se dizia como um grande otimista. Ele dizia que a humanidade poderia sim criar um ambiente melhor
para que o maior número de pessoas tivesse acesso a uma vida muito mais confortável do que aquela que os seres humanos hoje têm à sua disposição. Contextualizando, então, essa globalização com o momento atual, é necessário sempre entendermos que a globalização potencializa os fluxos migratórios. Eu poderia muito bem ter escrito aqui essa frase de maneira invertida. Os fluxos migratórios potencializam a globalização. Porque um não existe sem o outro e o outro não existe sem um. Mas onde eu quero chegar com essa afirmação? O que eu estou querendo dizer é que hoje no mundo, ou pelo menos antes da pandemia ser decretada aí pela OMS, nunca tantas pessoas haviam circulado, trafegado o mundo afora. Justamente graças à evolução dos meios de transporte, na atualidade, há uma facilidade ou a possibilidade de as pessoas viajarem, atravessarem fronteiras, continentes, países, tal qual nunca existiu antes. E se as pessoas circulam em quantidade, em velocidade muito maior do que há 100, 200, 500 anos, é inegável que essas pessoas podem o quê? Carregar consigo vírus, protozoários, bactérias, e assim contribuir para o surgimento de epidemias ou pandemias como a que vivemos atualmente. Essa outra imagem ela é bastante simbólica quanto a isso. É uma imagem retirada daquele site Flight Radar, que indica os voos em tempo real. Essa, especificamente, é do dia 25 de julho do ano passado, quando bateu-se o recorde de aeronaves trafegando pelos ares mundo afora no único intervalo de 24 horas. 230 mil aeronaves. Se você calcular aí uma média de 100 passageiros ou 100 pessoas por avião, chegaremos aí a um número de muitos milhões de pessoas viajando de avião. Logicamente, se essas pessoas trafegam, viajam, através de fronteiras, elas levam ou podem levar o vírus, como aconteceu com esse novo coronavírus. Aqui, para contextualizar melhor, eu quero trazer ou comentar um pouquinho sobre a China. A China, então, é tida aí, e é de fato, o local de origem dessa pandemia, mais especificamente a cidade de Wuhan. Interessante porque a cidade de Wuhan, antes da pandemia, nem era tão famosa. Quando se falava em China, pensava-se em Xangai, Pequim, Hong Kong, e aí Wuhan acabou ganhando as páginas do noticiário do mundo todo. É interessante porque Wuhan, mesmo não sendo famosa até pouco tempo, é uma mega cidade. Ela tem mais de 10 milhões de habitantes. Até porque quando falamos de China, os números demográficos são sempre superlativos. Mas o que é interessante compreender em relação à China é que a China só passou a integrar o capitalismo global a partir do final dos anos 70. Mais especificamente, em 1978, a China, sob a administração de Deng Xiaoping, indicado pelo Partido Comunista Chinês, o PCC, lembre-se que a China é uma ditadura de partido único, Deng Xiaoping optou por promover uma abertura econômica. Então, ele abriu a China para investimentos capitalistas estrangeiros. E aí, naquele contexto, final dos anos 70, anos 80, lógico que as grandes companhias, as grandes empresas do mundo desenvolvido, em especial do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, se interessaram em investir, em transferir parte de seus parques industriais para a China para explorar os recursos naturais e principalmente a mão de obra super barata dos chineses. E aí, por que eu quero trazer à tona a China no momento atual? Porque é muito comum o pessoal levantar as teorias da conspiração. Ah, não, o vírus foi criado em laboratório porque a China quer vencer a guerra comercial com os Estados Unidos, quer vender respiradores. Eu, particularmente, e aí é uma questão muito subjetiva, não sou adepto às teorias da conspiração. Primeiro porque essas teorias da conspiração nada mais são do que o próprio nome diz, teorias da conspiração, que eu nem gosto de chamar teoria, são hipóteses, porque elas carecem de comprovação. E aí, se eu começar a acreditar em tudo quanto é teoria da conspiração, eu vou passar a acreditar, por exemplo, que o 11 de setembro
foi tramado e executado pelo governo americano. Eu vou começar a acreditar que a seleção brasileira de futebol vendeu a final da Copa do Mundo para a França em 98, ou que o Bolsonaro não foi esfaqueado de forma alguma. Então, eu até para manter minha sanidade mental, eu prefiro não acreditar nessas teorias fantasiosas. Eu fico com o fato. E o fato é que o vírus surgiu acidentalmente, ou talvez por negligência, mas não em laboratório, na China, e a partir daí ele se espalhou no mundo. E aqui só um último adendo sobre China. É importante termos claro que, atualmente, essa grande rivalidade entre Estados Unidos e China se dá porque a relação entre os dois países hoje é de rivalidade comercial. Até umas 2 décadas atrás, era uma relação de complementaridade. A China precisava dos Estados Unidos para desenvolver seu parque industrial, os Estados Unidos precisavam da mão de obra barata chinesa. Hoje essa situação não é mais a mesma. A China, nas últimas décadas, desenvolveu sua própria tecnologia, desenvolveu inúmeras marcas que passaram a competir com as marcas americanas. Então, de uma maneira assim, bem superficial, é interessante entendermos isso hoje. Uma relação que era de complementação ou complementaridade, hoje virou uma relação de rivalidade entre Estados Unidos e China. Pois bem, na sequência, eu elaborei aqui uma espécie de uma linha do tempo para que possamos compreender como a proliferação dessa doença foi se dando no decorrer das últimas semanas e como ela foi impulsionada por esse processo de globalização. Então, oficialmente, o primeiro caso foi registrado na China no começo de dezembro, dia 8/12 do ano passado. Pouco mais de um mês depois, casos já haviam sido identificados no Japão e na Tailândia. Dia 21 de janeiro, primeiro caso nos Estados Unidos. Reparem, pouco mais de um mês depois do primeiro caso registrado na China, o vírus já estava nos Estados Unidos. Como que ele chegou lá? De avião. Foi de avião. Pegou carona aí em algum viajante. Europa e Austrália, ainda em janeiro. Chegou na África em meados de fevereiro. E no Brasil, no final de fevereiro. Primeiro caso registrado no Brasil, dia 26/2. E aí, por que no Brasil, a pandemia, né, que chegou muito rapidamente, por que ela vem ganhando, dia após dia, contornos cada vez mais dramáticos? É interessante termos claro que não apenas tem havido uma posição negacionista, seja em relação à gravidade ou seja em relação à própria pandemia, uma posição negacionista de muitos das figuras políticas, né, que estão à frente aí dos governos, que vai desde governos municipais ao governo maior, ao governo federal, mas também outro grave problema que faz com que a pandemia tenha esses contornos ainda mais dramáticos no Brasil é a desigualdade social. E aí, para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu achei muito representativo essa realidade aqui, ó. Vejam essa manchete. A primeira vítima fatal no estado do Rio de Janeiro foi uma doméstica. Então, uma trabalhadora aí assalariada, que foi contaminada por quem? Pela patroa no Leblon. Para quem não sabe, o Leblon é um bairro de classe alta, no Rio de Janeiro. E aí essa patroa tinha viajado para a Itália, retornou de viagem, foi orientada a permanecer isolada de outras pessoas. Ela não tinha sintomas, mas por chegar da Itália, ela foi orientada a manter o isolamento. Mas ela não informou a funcionária que era necessário que a funcionária mantivesse distância, né? Ou seja, faltou uma orientação da patroa. Fulana, não vem trabalhar não, porque tem um risco aí de eu estar contaminado, eu posso passar o vírus para você. Isso não aconteceu. A patroa foi trabalhar. Aqui depois, se alguém que tiver interesse em pesquisar melhor, essa funcionária vivia numa cidade, não me lembro agora o nome, mas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, ela precisava viajar cerca de 100 quilômetros para o trabalho. Então, ela ficava 4 dias no trabalho, 4 dias em casa. Ela fazia essa migração temporária. O fato é que ela contraiu o vírus e morreu. Passou a sentir os sintomas no próprio trabalho, e aí a patroa não teve nem o cuidado, o zelo de levar a funcionária para o hospital. A patroa ligou para a família, falou, vem buscar
a fulana, porque ela está passando mal, precisa do médico. E aí internou e em pouco tempo ela morreu. E aí, para ilustrar um pouco essa questão da desigualdade, do abismo social, relacionado ao mesmo tema, eu coloquei essa outra manchete. E eu tomei o cuidado para que aqui não me acusassem de selecionar manchetes de acordo com determinado posicionamento ideológico. Se você olhar com atenção, essa segunda manchete é do R7, que é uma mídia jornalística alinhada a uma rede televisiva. Muitos de vocês devem saber qual. Que, em muitas pautas jornalísticas, mantém um posicionamento de negação da pandemia, da gravidade, mas o próprio portal R7 diz aqui, ó, domésticas são as primeiras vítimas de uma sociedade doente. O subtítulo, requintada é a maldade dos patrões que, mesmo confinados, mantêm seus serviçais expostos e apostos, incapazes que são de lavar a própria privada. A pergunta que fica é, será que essa patroa não podia ficar sem os serviços da doméstica por umas 2, 3 semanas? E aí isso acaba ilustrando uma outra realidade do Brasil. Essa doméstica, ela era negra, como são negros a maioria desses trabalhadores ou dessas trabalhadoras domésticas, e o Brasil ainda não fez as pazes, ou ainda não passou a limpo o seu passado escravocrata. Essa doméstica, muito provavelmente, ela dormia num quartinho de empregada lá no fundo da casa. E aí, guardadas as devidas diferenças e proporções, o quartinho da empregada que existe nas casas da elite, de pessoas de classe média, média alta ou alta, são, guardadas as diferentes proporções, o que eram as senzalas, lá no século XVIII, século XIX. Ou seja, essa questão da desigualdade social ainda impera no Brasil e é um fator que agrava muito o problema atual. Além dessa questão da desigualdade social, de renda e de cor, outro problema, saneamento básico no Brasil. Infelizmente, investir em saneamento básico não dá voto. Por que não dá voto? Porque a tubulação de esgoto, a tubulação de água, ela fica debaixo da terra. A pessoa não vê. Então, poucos são os governantes que investem em saneamento básico, porque ele prefere asfaltar a rua, construir um viaduto, um ginásio, porque é facilmente visível e vai dar retorno eleitoral para ele dali 4 anos. Algo muito parecido acontece com a educação, né? A educação é um tipo de investimento que você não colhe os frutos ano que vem. O investimento em educação ele é feito hoje para que o resultado venha dali 20, 30, 50 anos. Então, olha esses números sobre o Brasil. Não sei se todos conseguem ler aí, mas eu vou lendo aqui também. 48% da população não possui coleta de esgoto. Ou seja, metade da população brasileira provavelmente vive em áreas onde o esgoto não é coletado. Se o esgoto não é coletado, ele vai para onde? Ele vai para um córrego, para um rio, ou ele é lançado no quintal de casa, nas fossas negras, aquilo infiltra, contamina o lençol freático, que por consequência contamina a água que depois vai ser consumida pela população. Aqui, números por regiões, ó. Percentual atendido por coleta de esgoto por região, o que mostra, mais uma vez, a desigualdade até mesmo entre as regiões do país. O Sudeste, que é a região mais rica, economicamente falando, tem aqui os melhores percentuais, quase 80% de coleta de esgoto. Mas olha o número do Norte e do Nordeste. Então, são percentuais baixíssimos que estão ligados diretamente à proliferação de doenças, não apenas da Covid-19, mas inúmeras outras viroses, protozooses, bacterioses. A falta de saneamento básico mata milhares de pessoas todos os anos. Mortalidade infantil, a maior parte da mortalidade infantil é causada por problemas aí do saneamento básico. Outro número, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Ou seja, esse hábito que nós, acredito que todos que estão me ouvindo, temos de lavar a mão várias vezes ao dia, é uma realidade que 35 milhões de brasileiros não possuem. E alguns dos que possuem acesso à água, às vezes não têm acesso ao sabão. A um sabão, aquele quadrado mesmo de lavar roupa. Tem gente que compra um para passar o mês inteiro. E aquele sabão é para tomar banho, para lavar roupa, etc. Então, está aqui uma outra realidade, né, que simboliza muito bem o abismo social que há no Brasil. Se fôssemos falar de tudo, ficaríamos aqui a quarentena toda e não esgotaria esses problemas. Mas vamos adiante.
seguindo aqui a linha do tempo que eu elaborei. No dia 11 de março, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a proliferação do vírus como uma pandemia. Muitos estudiosos aí da área sanitária, dessa área específica, né, da proliferação de doenças, afirmam que a OMS demorou para declarar a pandemia. O que é a pandemia? Só para contextualizar melhor. Pandemia é quando uma doença ela ultrapassa os limites de um país, toma proporções mundiais, como é a de agora. E por que ela demorou? Porque semanas antes, o vírus já havia atingido o mundo todo. E aí, quanto mais a OMS demorou para declarar a pandemia, mais muitos governos demoraram, por consequência, a tomar medidas para conter e retardar a proliferação do vírus. Olha só, para você entender melhor o que eu estou dizendo. No dia 11 de março foi declarada a pandemia, e aí, poucos dias depois, o que alguns países fizeram? Fecharam suas fronteiras. Países na América, na Europa e na Ásia fecharam as fronteiras terrestres e aéreas. O entendimento é que, caso a pandemia tivesse sido declarada antes, o fechamento das fronteiras teria sido feito antes e, por consequência, o vírus teria um atraso na sua propagação global. Para simbolizar ou ilustrar esse fechamento de fronteiras, achei muito interessante algumas imagens, começando por essa aqui, ó. Olha só que situação surreal. Aqui vários aviões de uma das maiores companhias aéreas do planeta, literalmente estacionados, por conta aí da falta de demanda de voos, por conta do fechamento das fronteiras. Então, a globalização, que contribuiu para a proliferação superveloz do vírus, ela, de certa forma, sofre alguns efeitos colaterais. Aqui outro exemplo disso, ó. Aqui a Times Square, coração da principal cidade capitalista global, o centro de Nova York, praticamente vazia. Numa situação normal, milhares e milhares de pessoas passam por esse lugar, é um dos lugares mais fotografados do mundo. E aqui no dia 16 de março, praticamente vazia, mostrando aí um pouco desses efeitos colaterais. No dia 24/3, outro fato muito simbólico, o Comitê Olímpico Internacional decidiu por adiar as Olimpíadas. E aí, aqui eu chamo a atenção mais uma vez para vocês em relação ao seguinte, eu acredito que muitos de nós ainda não nos demos conta do quão inédita é a situação que vivemos hoje. Como eu mencionei, nenhum ser humano que habita o planeta hoje viveu o que estamos vivendo. O que a gente vive hoje é comparável às consequências de uma guerra. Repare só, pela primeira vez na história, as Olimpíadas são adiadas. E aí eu peguei aqui as Olimpíadas como exemplo, mas campeonatos de futebol no mundo todo foram adiados. O Campeonato Mundial de Fórmula 1, que é um esporte que envolve cifras aí bilionárias, envolve muito dinheiro, os caras adiaram. E aí tem gente que ainda insiste em dizer que a pandemia não existe, que é uma invenção de esquerdopatas e assim por diante. Eu, sinceramente, não consigo compreender a mente das pessoas que assim pensam. E aqui interessante porque o Comitê Olímpico Internacional adiou as Olimpíadas e o Ministério da Educação não queria adiar o Enem. Precisou aí de muito barulho, muito esforço para que o Enem fosse adiado. Seguindo, dia 27/3, outra questão bastante simbólica aqui, que vale a pena mencionar. Final de março, alguns países, incluindo, nesse caso específico, Alemanha e Estados Unidos, anunciaram aí pacotes de ajuda bilionários ou trilionários para resgatar suas economias. O que eu quero refletir brevemente aqui com vocês em relação a isso? O capitalismo, ele se desenvolveu de maneira muito conjunta com a globalização. E o capitalismo, ele vive de ciclos. Há momentos que o capitalismo entra em rotas ascendentes que são interrompidas por crises. Vou pegar aqui 2 exemplos até chegar no momento que vivemos atualmente. 1929. Todo mundo lembra da crise de 29, apontada aí por muitos como sendo a mais grave crise do capitalismo. Em 29, quebradeira geral nos Estados Unidos,
que acabou se espalhando pelo mundo todo, o que o governo de lá teve que fazer? Criou o New Deal, um novo acordo. O presidente Franklin Delano Roosevelt pegou dinheiro público e injetou na economia. O Estado teve que se fazer fortemente presente, construindo viadutos, pontes, rodovias, para quê? Para gerar emprego, para que as pessoas pudessem voltar a ter renda e, assim, pudessem voltar a consumir e fazer a roda da economia girar. No Brasil, na época, algo semelhante aconteceu. É lógico que a crise começou lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Nova York, mas no Brasil, você lembra, governo Getúlio Vargas. O que Vargas faz? No primeiro momento, o governo brasileiro compra café de muitos cafeicultores para evitar uma quebradeira geral de fazendeiros, e, na sequência, Vargas começa a investir pesado na criação de indústrias de base. Então, muitas empresas, como, por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Paulista, Fábrica Nacional de Motores, Petrobras, foram empresas que só puderam existir, só foram criadas graças à forte intervenção estatal. Sem ela, certamente não teríamos hoje o parque industrial ainda muito significativo que temos. A outra crise de 2008, também surgiu nos Estados Unidos, uma crise que envolveu, nesse caso, o setor imobiliário. O que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, teve que fazer? Teve que injetar dinheiro, socorrendo bancos, seguradoras, indústrias automobilísticas. No Brasil, como que a crise de 2008 se manifestou? Ainda ali, final do segundo mandato do governo Lula, criação do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que se materializou na prática, principalmente por meio do programa habitacional My House, My Life, ou Minha Casa, Minha Vida, o pessoal brinca aí, né? Que construiu e entregou algumas milhões de casas. E, atualmente, vivemos aí uma outra grave crise, que fique claro, a crise atual não é, em sua origem, uma crise econômica. 29 foi uma crise econômica, 2008 crise econômica. A crise atual é uma crise pandêmica, é uma crise sanitária que traz consequências econômicas graves. E aí, mais uma vez, quem precisa se fazer presente? Não apenas para resgatar empresas, bancos, enfim, mas principalmente para dar ou para garantir o bem-estar da população. O Estado precisa se fazer presente. E aí nós poderíamos até entrar numa outra discussão aqui sobre a crise do neoliberalismo, mas não é o foco, pelo menos não é o foco central desse momento. Então, eu queria trazer à luz um pouco essa reflexão também do papel fundamental que o Estado tem nesse momento atual da globalização com a crise sanitária do coronavírus. E aí, resolvi destacar também aqui a participação da Rainha Duracell. Rainha Duracell, porque a Rainha Elizabeth é a chefe de Estado aí com maior tempo no poder, se não me engano, desde 1952, há quase 70 anos. Ela tem 94 anos de idade, lúcida, atuante. E aí, olha só o que ela fala. Ela diz que o momento atual só se compara, em termos de gravidade, com a Segunda Guerra Mundial. Então, nada melhor para comparar o momento atual, ninguém melhor para comparar o momento atual com a Segunda Guerra Mundial do que alguém que viveu a Segunda Guerra Mundial. E esse alguém é a Rainha Elizabeth, que inclusive atuou na Segunda Guerra Mundial. Ela era mecânica, motorista, teve uma participação, não vou dizer no fronte de guerra, porque ela pertence à realeza, mas ela não ficou escondida, não. Ela atuou, sim, na Segunda Guerra Mundial. E aí, aproveitando aqui que eu falo de Reino Unido, eu quero destacar também esse outro moço aqui, Para quem não sabe, esta fotografia é Boris Johnson, o atual primeiro-ministro do Reino Unido, chefe de governo do Reino Unido. E aí o Boris Johnson, ele é bastante controverso, muitas das vezes tem um posicionamento político, ideológico, próximo a Donald Trump, por exemplo, e dentre esses posicionamentos compartilhados por esse pessoal da extrema-direita, aí está, por exemplo, políticas antimigratórias. Boris Johnson, inclusive, foi um dos grandes defensores do Brexit, que é o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. E aí, olha só, aqui essa manchete é de 19 de fevereiro.
Olha o que ela diz: Reino Unido passa a rejeitar imigrantes não qualificados, ou seja, uma política clara aí de rejeição aos imigrantes. E aí quis o destino que Boris Johnson contraísse o vírus. Ele adoeceu, fez lá, né, passou a sentir os sintomas, fez o exame, não teve problema nenhum em divulgar os exames, fez lá o exame da Covid, deu positivo, ele divulgou para o país inteiro, não precisou do judiciário intervir, obrigando a mostrar os exames, mas, no caso dele, acabou adquirindo a forma grave da doença, precisou ser internado, foi para a UTI, quase que ele desembarca desse planeta. E aí, na UTI, ele foi tratado, cuidaram dele lá, entre outras pessoas, 2 imigrantes. E aí, quando ele sai da UTI, recebe alta, numa das primeiras entrevistas que ele deu, o que ele fez? Ele agradeceu a atuação de imigrantes, de 2 imigrantes que cuidaram dele. Uma neozelandesa e um português. Então, é interessante aí, né, as voltas que a Terra plana dá. Interessante isso aí. O cara se posicionava inicialmente, ou ainda se posiciona, né, anti-imigração, e quis o destino que ele fosse zelado, fosse cuidado por imigrantes. Aqui, ó, mudando um pouco de continente, chegando nos Estados Unidos da América, e ainda relacionando com essa questão da imigração, os Estados Unidos, só contextualizando brevemente, os Estados Unidos constituem hoje um país com um dos maiores percentuais de população imigrante. A população americana hoje está perto aí dos 340 milhões de habitantes, dos quais cerca de 15% não nasceu lá, ou seja, são imigrantes. Dentre esses imigrantes, muitos brasileiros, logicamente. E olha essa manchete, extraída aí da BBC News Brasil. Nos Estados Unidos, cidades com migrantes brasileiros e hispânicos têm 30% mais mortes. Por que essa realidade, mais uma vez, perversa da globalização? Nos Estados Unidos da América, diferente do Brasil, diferente até mesmo do Reino Unido, que eu mostrei em instantes, não há um sistema de saúde que seja público e gratuito. Lá, a saúde ela é obrigatoriamente paga. Muitos desses migrantes são ilegais, muitos são ilegais. E aí, por serem ilegais, eles estão à margem da legalidade, ou seja, estão fora da lei, e, por consequência, não têm também acesso a programas de ajuda governamental. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o imigrante legal, ele não pode ficar 1, 2, 3 dias sem trabalhar. Por quê? Porque ele almoça, ele janta o dinheiro que ele ganhou no dia anterior. E aí, justamente por ser ilegal, muitos deles não frequentam o médico. Seja para poupar dinheiro, para aumentar as economias, ou seja, por conta do medo de ser descoberto como imigrante legal e ser deportado. Então, muitos desses imigrantes, dos quais brasileiros, retardam ao máximo a ida ao médico, e aí, quando precisa de fato ir ao médico, a doença já avançou no nível tal que dificilmente essa pessoa consegue recobrar aí a saúde. Isso acontece com brasileiros e outros latino-americanos. E acontece também com a própria população negra dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm também um passado escravocrata, como o Brasil, e os negros, infelizmente, em sua maior parte, recebem salários menores, ocupam postos de trabalho que não tem como a pessoa trabalhar de maneira remota, ela precisa sair para o trabalho porque ela é a caixa do supermercado, é o motorista do caminhão de lixo, ou é o próprio gari. Então, essas pessoas estão naturalmente expostas, são mais vulneráveis ao contágio aí da doença, o que, mais uma vez, expõe o caráter perverso da globalização. O vírus, ele não é democrático. E aí, diante de tudo isso, aqui já caminhando para o final da apresentação, para o Helder aí também estabelecer um controle melhor do tempo, eu mostrei até aqui toda essa perversidade da globalização. E aí, como Milton Santos era otimista, eu me permito também ser otimista em relação ao cenário que vamos enfrentar depois que tudo isso passar. Que vai passar, né? Não sabemos exatamente quando, mas uma hora ou outra essa situação será apenas algo na nossa memória.
O que podemos, então, conjecturar do pós-globalização? Da mesma maneira que a globalização contribuiu para que a pandemia atingisse o nível atual, em termos de contaminados, de mortos, de crise econômica, eu estou certo também que será a globalização que contribuirá para a descoberta, por exemplo, da vacina, da cura para esse problema. Essa manchete aqui ilustra um pouco melhor isso que eu estou dizendo, também do R7 aí, para não me acusarem de partidarismo na escolha das manchetes. Olha só, Aliança Mundial por Vacina para a Covid arrecada 7,4 bilhões de euros. A União Europeia criou um fundo de financiamento coletivo. A ideia é o quê? Arrecadar dinheiro de governos mundo afora, para que mais dinheiro possa ser investido na pesquisa e, além disso, para que os laboratórios do mundo todo possam trocar informações, possam trocar experiências, estudos, compartilhar informação, literalmente, para que mais rapidamente cheguemos à descoberta da vacina. E aí, você já leu o subtítulo? Olha só, é um fundo de financiamento coletivo que tem aí a participação de inúmeros países mundo afora. Quem não integra esse fundo? Brasil e Estados Unidos da América. Brasil e Estados Unidos da América. Bom, em relação aos Estados Unidos, tudo bem. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo. Estados Unidos é a maior potência do mundo, tem à sua disposição algumas das mentes mais brilhantes do planeta, cientistas, muitos dos quais não nasceram lá, mas foram recrutados por empresas ou por laboratórios americanos, e, logicamente, foram, porque lá eles são valorizados. Então, muito provavelmente, os Estados Unidos, mesmo não fazendo parte deste grupo, vai, em algum momento, descobrir aí a vacina. E o Brasil? Será que o Brasil tem o mesmo potencial para pesquisar, para desenvolver medicamentos capazes de combater essa doença? Eu estou aqui levantando a pergunta. Diante do cenário relacionado a investimentos em pesquisa, desenvolvimento tecnológico, eu sou reticente em relação a isso. Por que o Brasil não quis fazer parte? Qual que é o posicionamento em relação à política internacional que o Brasil vem tendo nos últimos anos aí, que o impede de fazer parte deste fundo coletivo de financiamento para a Covid-19? Então, se por um lado, essa possibilidade de compartilhar informações, ela é plausível e muito provavelmente contribuirá para a descoberta da vacina, o Brasil, ao não aderir a esse tipo de iniciativa, ele é colocado para o final da fila. Então, eventualmente, se esse fundo descobre o know-how para a produção da vacina, a vacina começará a ser produzida e o Brasil vai estar lá no final da fila para receber as primeiras doses. Enquanto isso, mais milhares de pessoas certamente terão suas vidas ceifadas por aqui. Outra perspectiva positiva que podemos ter em relação ao que vivemos. Se algo positivo atualmente que a pandemia tem mostrado é em relação à questão ambiental. Olha essa manchete aqui, lá do portal de notícias da Federal de Juiz de Fora. Vou direto no subtítulo. A baixa atividade humana dos últimos meses gerou uma série de consequências e impactos. E no tangente ao meio ambiente, muitas dessas mudanças foram positivas. Por quê? Porque as pessoas estão circulando menos. Se elas circulam menos, diminui o uso de automóveis, de transporte coletivo, que por sua vez faz diminuir o consumo de combustível e diminui, por exemplo, a poluição do ar atmosférico. Essas duas imagens aqui nos permitem ter uma melhor noção disso. A primeira, a China em janeiro, a segunda, a China em fevereiro. Essas manchas em amarelo é a poluição atmosférica. Olha como a poluição atmosférica foi reduzida drasticamente de um mês para o outro. É lógico que essa diminuição da poluição é fruto direto desse isolamento, dessa quarentena. Mas o que eu quero imaginar é o seguinte: muitas empresas foram forçadas a desenvolver atividades de maneira remota, a fazer com que seus funcionários passassem a trabalhar por meio do teletrabalho. Depois que tudo passar, será que todo mundo vai voltar a trabalhar presencialmente como era antes? Eu duvido. Eu acho que muito pouco provável que isso aconteça. Agora que houve uma maneira forçada de implementar o teletrabalho, certamente muitas pessoas trabalharão de casa. E aí, trabalhando de casa,
provavelmente serão menos pessoas circulando. Quem sabe isso contribui para que tenhamos aí, nas próximas décadas, uma redução dos níveis de poluição da atmosfera. A poluição, para quem não sabe, mata tanto quanto, ou talvez mais, que esses vírus respiratórios. A China, por exemplo, a questão lá da mortalidade ocasionada pela poluição do ar nas grandes cidades é algo absurdo. Tanto é que era muito comum, mesmo antes da pandemia, chineses em Xangai e em Pequim andarem de máscara nas ruas para evitar problemas respiratórios por conta da poluição. Além dessa questão ambiental, aqui outra coisa que vem aí chamando a atenção positivamente, que são as redes de solidariedade que se espalham pelo mundo todo. Muitos de vocês aí que me ouvem certamente já foram convidados a participar de redes aí para arrecadação de alimento, de roupa, de materiais de higiene pessoal. Quem sabe esse momento, então, essas iniciativas não servirão para fazer com que mais pessoas sejam despertadas aí para a solidariedade, para a empatia, e isso acabe ficando para o pós-pandemia, para que possamos, a partir disso aí, criar uma sociedade global que seja menos perversa, ou seja, uma outra globalização, como apontava o professor Milton Santos. Então, eu, particularmente, quero ser otimista em relação a isso, quero acreditar que um novo mundo será dado à luz quando passarmos por tudo isso aí. E aí, uma última fala antes de devolver a palavra para o Helder e abrir aí para as intervenções. Quero deixar aqui como dica o documentário O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Ele não é tão recente, ele é de 2006, mas ele mostra de maneira aí muito didática como que a desigualdade se mostra muito perversa, baseada aí no livro que eu mostrei no início da apresentação, do professor Milton Santos. Ele está disponível no YouTube, só você procurar lá O Mundo Global Visto do Lado de Cá, que você certamente o encontrará. 1h30 apenas, muito bom, vale a pena. E é isso, viu, Helder? Te devolvo a palavra, agradeço aí aos que estiveram comigo até aqui. Obrigado, gente. Imagina, muito obrigado, Gabriel. Excelente explanação aí. E agora vamos lá, vamos às nossas conversas, né, aos nossos questionamentos. Enfim, pessoal, peço que vocês, né, que tenham questionamentos, que venham a surgir aí no decorrer da nossa conversa aqui, possam colocar, né, aí no chat, ou se alguém também, né, desejar, possa pedir a palavra aí no chat e fazer a sua explanação e pergunta aí para o Gabriel, tá certo? Então fiquem bem à vontade, o nosso espaço ele é, né, digamos, para isso. Gabriel, vamos lá, eu vou repassar então aqui, começar o repasse por favor, questões que foram sendo colocadas ali, né, no decorrer da tua fala. E aí, então, começo aqui com uma fala da Poliana, que primeiro ela faz uma afirmação, né, mais lá para o começo, né, a falta de alinhamento, perfeito, né, Gabriel? A falta de alinhamento no discurso das autoridades políticas e médicas deixa a população perdida, diminuindo a eficácia de adesão de condutas, né, quando você falava lá das questões referentes àquilo que está sendo veiculado aí nas mídias, enfim, e o posicionamento governamental, né? Com certeza, né? Isso aí está ligado, inclusive, diretamente ao fato de nós termos tido aí, em plena pandemia, a demissão de 2 ministros da saúde. Então, eram 2 médicos que, de certa maneira, não se alinhavam ao discurso do chefe e aí não tiveram condições de se manter no governo. E aí agora, quem está no governo é alguém que não é médico. Ou melhor, quem está no Ministério da Saúde é alguém que não é médico. Aí o que acontece aqui? A Poliana te coloca 2 questões referentes ao sistema de saúde aqui, né? Então, vamos lá. O modelo de saúde americano, né, primordialmente privado, exclui, né, boa parte da população de maior fragilidade no enfrentamento aí da pandemia, certo? Maior dificuldade nas respostas integradas, enfim. Como que os
os Estados Unidos, né, contornaram isso? Se é que contornaram. Perfeito? E aí depois tem uma sobre o nosso SUS. Não sei se tu quer já emendar. Pode emendar. Não, perfeito. Se não houvesse um modelo, né, do SUS desde 1988, a pandemia no Brasil seria mais catastrófica, né, devido ao pior acesso, né, ela afirma. Além da crise política associada, né, à sanitária, você acha que só o subfinanciamento do SUS colabora com essa dificuldade aí na crise sanitária que a gente enfrenta? Beleza, Helder. Então vamos lá, vamos separar aí as duas indagações. A primeira da Poliana, né? Isso. Nos Estados Unidos, de fato, não há um sistema público e universal de saúde como existe no Brasil, como existe, por exemplo, no Reino Unido. Eu não comentei aqui na minha explicação, mas uma curiosidade. No Reino Unido, todos os integrantes, né, de cargos públicos, eletivos ou não, eles são obrigados, em caso de problema de saúde, a buscarem tratamento na rede pública. Seria algo interessante a se pensar aqui no Brasil. Ou seja, o Boris Johnson ele se tratou na rede pública lá do Reino Unido. Nos Estados Unidos, então, de fato, não há esse sistema público de saúde. Até houve uma proposta do presidente Barack Obama para que algo fosse implementado, mas depois que Trump assumiu o poder, ele acabou abandonando essa pauta, que era o Obamacare, que tinha uma proposta aí de democratizar um pouco mais o acesso à saúde. De fato, lá não tem esse sistema público, o que contribui significativamente para agravar a crise pandêmica por lá. Não é à toa que os Estados Unidos, que é a maior potência do planeta, é o país mais rico, é o país que tem à sua disposição a maior possibilidade de investimento, dispõe aí de uma tecnologia talvez que não possa ser igualada por nenhum outro país, vive a crise da maneira intensa como vive hoje. E aí, só para exemplificar um pouco essa situação da saúde lá não ser gratuita, eu e minha esposa temos familiares que vivem nos Estados Unidos. Eu tenho um tio e ela tem 2 tios que vivem lá. Um dos tios dela esteve agora, em fevereiro, pouco antes da pandemia, aqui no Brasil. Ele mora lá há mais de 10 anos e veio ao Brasil, né? Ele não é cidadão americano, nem tem o green card, mas ele pode entrar e sair. E aí ele aproveitou para visitar a família e fazer um tratamento odontológico. Uai, David, por que você não fez o tratamento odontológico lá? Ele falou, não, lá eu ia pagar tantos dólares a mais. Ou seja, um tratamento dentário, relacionado diretamente à questão da saúde, lá sairia muito mais caro do que ele fazendo aqui. Então, ele precisou viajar para o Brasil, né, vir de volta para o país de origem para receber esse tratamento. E aí ocorre aquilo que eu mencionei na minha explicação. Como é pago, o que acontece? Às vezes a pessoa começa a sentir ali um sintoma, uma febre, né, ou algo do tipo, fala, não vou no médico agora, não, isso vai passar logo. Por quê? Porque se ela for ao médico, ela sabe que a conta vai chegar. Mesmo que ela não tenha o dinheiro na hora, ela vai receber, lógico, o tratamento, lá o tratamento médico não é negado, mas a fatura vai chegar depois. E a pessoa, não vou no médico agora, não, eu ainda estou beleza. Só que aí há inúmeros relatos de casos em que a doença foi se agravando, e aí quando a pessoa foi levada ao médico, já estava no estágio que dificilmente seria possível reverter a situação. Então, eu não tenho dúvidas em afirmar que o sistema privado de saúde daquele país é, sim, um componente que agrava a situação. E aí, partindo para outra pergunta, em relação ao SUS. Eu também não tenho qualquer medo de afirmar que, se não fosse o SUS, teríamos hoje uma situação muito mais grave do que a atual. Ah, mas o SUS tem filas quilométricas, no SUS falta material, faltam aparelhos, faltam leitos. Pois é, mas ele está lá, com todas as dificuldades. É um sistema público e universal de saúde, criado aí a partir da Constituição de 88. Antes disso, antes de 88, a saúde não era acessível a todos no Brasil. Havia uma série de critérios lá estabelecidos para que as pessoas tivessem acesso à saúde. Algo que acabava ajudando muita gente eram as casas de misericórdia, os hospitais filantrópicos que faziam esse trabalho aí, quase que voluntário mesmo, filantrópico, e atendia as pessoas que
não se enquadravam nos critérios do governo. Mas desde 88 o SUS passou a atender universalmente. E aí, quando criticamos o SUS, é importante lembrar que não é porque algo não está surtindo efeito ou funcionando da maneira adequada que nós vamos, então, exigir o fim desse algo. Eu entendo que é necessário lutar pela melhoria, por mais investimentos, para que isso seja ampliado, melhorado. Eu fico aqui com a frase do professor Leandro Carnal. Não é porque o medicamento não está fazendo efeito desejado que eu vou matar o paciente. Eu vou buscar um outro tratamento. Então, não é porque, às vezes, o SUS não atende de maneira satisfatória que eu vou exigir o fim dele. Não, eu vou exigir a melhoria do SUS. E aí, só complementando a resposta. O que, além do SUS, contribui para o caos que a gente vive hoje, né? O que, além do SUS não ser um exemplo de eficiência, o que mais contribui? A desigualdade social que eu exemplifiquei na minha apresentação, que se manifesta de inúmeras formas. Desde um funcionário não poder falar para o patrão que não vai trabalhar, porque se ele fala para o patrão que não vai trabalhar, muito provavelmente ele vai ser retaliado por isso, como foi o caso da empregada doméstica, como também por meio da falta de acesso ao saneamento básico, por exemplo, e contribui para a proliferação de inúmeras doenças, não apenas a Covid-19. Espero ter respondido. Elton. Perfeito, Gabriel. Então, vamos lá. Mais um questionamento aqui, dando sequência. O Arthur Alves, ele pergunta o seguinte: por que as autoridades permitiram, né, que o carnaval fosse realizado normalmente no Brasil, mesmo com o vírus se alastrando rapidamente pelo mundo? Né? Já se falava na mídia a respeito da propagação do vírus e mesmo assim ocorreram enormes aglomerações, né, como, por exemplo, também em estádios de futebol. E sobre essa temática aí, Gabriel, como é que você enxerga aí? Então, aqui eu repito o que eu também disse. Eu prefiro ficar com a história oficial, com os fatos. Por que houve o carnaval mesmo com a epidemia já batendo na porta? Porque, segundo os dados oficiais, não havia até então registros de Covid-19 no Brasil. Então, não havendo até então registro de Covid-19 no Brasil, não haveria motivos para se cancelar o carnaval. Repito, dados oficiais. Se já haviam registro de pessoas doentes antes do carnaval, eu desconheço esses dados e acredito que eles não foram divulgados. Então, basicamente é isso. Preferiu-se aí manter o carnaval, que é uma festa que sabemos que arrecada milhões e milhões de reais Brasil afora, e que muitas prefeituras, logicamente, que não quereriam ficar sem essa arrecadação. Se houve algo aí que foi omitido para se garantir a realização da festa, aí é algo que já foge ao nosso conhecimento. Não descarto essa possibilidade, lógico, mas aqui eu não quero entrar nessas conjecturas aí, ou nessas indagações. Perfeito, Gabriel. Aqui no chat, ainda sobre aquela questão anterior, lá o nosso colega aqui, o Flávio Caldeira, lá de Tuiutaba, ele esteve recentemente no Canadá e ele também, né, só corroborando aqui, questão dos serviços odontológicos e médicos dos brasileiros que vivem lá, né, uma experiência que ele acabou vivenciando lá, preferem se tratar aqui no Brasil também, corroborando o que fala. Gabriel, Marcelo Chaves questiona aí o seguinte: você acredita que a liberação da cloroquina, né, como tratamento, né, da Covid no SUS, atende interesses de laboratórios ou tem a ver simplesmente com alguma questão aí ideológica? E esse tão polêmico aí protocolo do SUS sem assinatura, enfim, como é que está essa visão aí? Abraço aí ao Marcelo, meu aluno lá em Bambuí. Obrigado pela pergunta. Eu diria que há um pouco dos dois. Eu não descarto a possibilidade de haver um interesse, lógico, dos grandes laboratórios farmacêuticos em vender mais, e não descarto também aquilo que é mais claro, né, a questão ideológica, de se estabelecer um discurso onde, segundo quem profere o discurso, a cura está aí disponível. Não, olha aqui, a cura está aqui disponível, vocês não usam porque vocês não querem.
A economia está sofrendo desse jeito porque vocês querem sofrer, porque a cura está aqui disponível, é só usar a cloroquina. Eu acho que é sim um pouco das duas coisas. Mas o que eu lamento é que a maior parte da comunidade médica, mesmo repetindo aí a exaustão, que a cloroquina não é o melhor dos medicamentos para se combater a Covid-19, que pode ocasionar aí inúmeros efeitos colaterais, ainda assim, autoridades políticas no Brasil, principalmente o nosso excelentíssimo presidente, fica batendo nessa tecla. E aí, muitas pessoas, talvez desesperadas, né, com o bombardeamento de informações, temendo que contrai a doença, vão lá nas farmácias, me dá aí cloroquina, me dá aí, eu quero. E aí as prateleiras começam a ficar vazias, né, ou diminui a oferta desse medicamento, e aí as pessoas que de fato precisam da cloroquina não encontram. A cloroquina é um medicamento já muito conhecido e muito utilizado para tratamento de outras doenças, que não a Covid-19, que é uma doença sobre a qual pouco sabemos. Então, eu digo, sim, com convicção, que há um discurso irresponsável, carregado aí de ideologia, no qual, muito provavelmente, há também interesses mercadológicos. Então, não descarto isso aí, não. Perfeito. O Celso coloca aqui também, né, estranha a questão do Conselho Federal de Medicina não manifestar nessa situação, mas, enfim, é uma situação que nós temos aí que manter o acompanhamento, né, frente aos fatos. O Celso Ferreira, né, que fez um comentário aqui, Gabriel, ele coloca, né, um questionamento aqui, eu acho que mais no sentido de você dar uma visão aí da área de humanas, né, a questão aí de formado em geografia, talvez. O vírus da intolerância e da falta de participação do cidadão comum na vida política, né, a assimilação de nossos políticos, né, acho que com relação à comparação, talvez, com o Covid, nesse sentido, Celso, eu não consegui pegar bem direito a sua questão, mas eu acredito que seja talvez, traçar um paralelo aí dessa questão, né, com a situação aí do vírus que a gente está enfrentando hoje. Qual a sua opinião aí a respeito? Então, ele indaga em relação à participação dos cidadãos brasileiros na vida política? Celso, se você quiser se manifestar, Celso, você pode também estar explicando aí o sentido da sua colocação? Sim, professor. Com licença. Tenha a bondade, Celso. Bom, eu também sou professor de geografia. Sim, Celso. Prazer. A minha pergunta ela tem a ver que muito dos problemas que a gente passa hoje com Covid, ou com problemas no SUS, ou com essa entrada, por exemplo, do nosso presidente de uma área técnica que o CRF, o Conselho Federal de Medicina, devia estar se manifestando, e não ele, né, porque ele não tem formação para isso, né, esse vírus da intolerância e da não participação do cidadão comum na vida política. Porque não é questão de você ter um grande conhecimento ou tempo para participar, de ler todos os jornais, de entrar em todas as discussões, ser um cara totalmente antenado, mas de ter um simples bom senso, por exemplo, de que uma guerra civil ninguém ganha. Né, de um sistema de saúde que não funciona, ou você negar que tem uma doença e que isso é um complô internacional ou de uma esquerda, que não existe mais também, porque a China já faz tempo que ela deixou de ser comunista, ela é um capitalismo, eu acho que muito mais agressivo do que o próprio Estados Unidos. Né? Então, são ideias assim que percalam assim, a sociedade e as pessoas, né? Isso, para mim, é algo que fica um pouco incompreensível, né? É algo a se discutir, a se pensar, porque senão a gente continua caindo nos mesmos buracos nos próximos anos, né? Logo nós teremos eleição, quem será o nosso próximo presidente? Será que é alguém pior? Se a gente continuar nessa falta de capacidade de pensar e conversar? Obrigado. Exato. Obrigado, Celso. Então, eu entendo a participação do Celso muito mais como um ponto para reflexão do que um questionamento propriamente dito. E aí eu complemento da seguinte forma, Celso.
Eu acho que essa questão da participação do cidadão brasileiro na vida pública, acho que ela até já melhorou demais nos últimos anos aí, anos recentes, principalmente por conta do advento aí da internet, que amplia as possibilidades de acesso à informação e à desinformação também, né? E é importante lembrar que a participação democrática no Brasil é algo muito, muito raro na nossa história. Se formos somar aí os anos de efetiva democracia que tivemos no país, desde o início da República, lá a partir do final do século XIX, são poucos aí os períodos de democracia efetiva. Tivemos aí, na segunda metade do século XX, um longo período de ditadura militar, redemocratização a partir do final dos anos 80, e aí, desde então, a gente vem amadurecendo em termos de participação na vida pública, de cobrança dos nossos representantes, seja nas câmaras municipais, estaduais ou lá em Brasília. Mas aí eu noto também uma questão problemática, é a seguinte: da mesma maneira que as mídias sociais, a internet, para ser mais específico, possibilitam mais amplo acesso à informação e facilita também a cobrança, ela acaba amplificando a possibilidade da desinformação, das famosas fake news. E, infelizmente, o estrago que uma mentira faz, ele é gigantesco. Quando uma mentira é lançada, ela é propagada, mesmo que você venha na sequência com a verdade, desmentindo aquilo que foi dito, o estrago já foi feito, aquilo já se alastrou, aquilo já foi compartilhado aí milhares e milhares de vezes. E, infelizmente, o nosso aparato legal ainda não conseguiu criar estratégias para coibir esse tipo de situação. A gente pega, por exemplo, aí, as redes sociais, Facebook, por exemplo, Instagram, vem pouco a pouco desenvolvendo mecanismos para identificar e bloquear as notícias falsas. Mas o WhatsApp, por exemplo, é uma terra meio que sem lei ainda, porque o WhatsApp ele envolve a esfera privada da comunicação. Então é mais difícil você ter acesso ao que está sendo dialogado, o que está sendo compartilhado, e isso com certeza contribui sim não apenas para a desinformação, mas para que a cobrança se dê de maneira muitas vezes equivocada e acaba nutrindo esse ódio que a gente vê manifestado numa minoria. O que me alenta é isso. Eu percebo e tenho certeza que o ódio que muitos destilam não é a maioria da população brasileira, dos eleitores, dos cidadãos. É uma minoria, talvez aí que não ultrapasse os 30%. Acho que até menos. Mas, enfim, é lógico que não teremos uma sociedade brasileira mais igualitária se não houver uma participação maior, mais intensa, mais cobrança de nós, cidadãos. Helder. Perfeito, Gabriel. Aproveitando, teve um questionamento ali no meio, agora eu perdi ele, acabei não achando, mas aproveitando que também tem alçada na minha área de formação, eu que sou físico, trabalhei muito tempo com a questão de energia, meio ambiente. Tem algum dado oficial que você tenha a respeito da questão das emissões, né, de gases, do ponto de vista, né, de percentuais, né, a nível mundial? Aquela hora você comentou lá um pouquinho a respeito da China, enfim, né, você tem algum tipo de dado aí já consolidado? E quais as perspectivas você acha aí nessa questão de retomada, né, do ponto de vista dessa, digamos, temática aí a nível mundial? Uhum. Dados precisos eu não tenho, viu, o Helder? Eu imagino que eles talvez já existam, mas eu não me ative a procurar números especificamente. Eu acredito que com uma pesquisa rápida aí possamos encontrar, então eu fico te devendo. Beleza. O que eu tenho como perspectiva aí para o pós-pandemia? Eu acredito sim que algo de positivo relacionado à questão ambiental ficará. Como eu mencionei na minha explicação, eu acredito que muitos da massa trabalhadora brasileira e mundial que passou a desenvolver suas atividades de maneira remota continuarão trabalhando de maneira remota. Não sei te falar do percentual, da quantidade de pessoas que assim trabalharão a partir de então. Mas o simples fato de haver uma redução da necessidade de
trafegar, de circular, obviamente, serão menos automóveis, haverá aí uma menor demanda do transporte público, tomara, né? Tomara que isso ocorra de fato, vai desafogar aí o transporte público nas grandes metrópoles do Brasil e do mundo, e, por consequência, gerariam uma redução das emissões de poluentes para a atmosfera. E outra questão que eu acho que vale a pena colocarmos aí na nossa reflexão é que essa pandemia ela ocorre no momento em que muitas iniciativas governamentais já estavam sendo implementadas, aquelas que não ainda na prática, mas na elaboração de leis, passando a prever aí para os anos vindouros, né, um horizonte não tão distante, a proibição, por exemplo, de fabricação e comercialização de automóveis a combustão. Inúmeros países da União Europeia, entre eles a Alemanha, França, já estabeleceram prazos para proibição de circulação de automóveis movidos a derivados do petróleo. Quem sabe isso não seja acelerado a partir de agora, aí, com essa nova tendência, e então contribuir para essa questão ambiental também. Logicamente que é um prognóstico que eu faço sem qualquer pesquisa prática, baseada apenas naquilo que supõe que possa ocorrer. Até questão de fauna, né? Não sei se algum de vocês aí já cruzou com isso, mas há relatos de imagens, vídeos de animais selvagens atravessando ruas, atravessando áreas urbanas, justamente por conta desse maior isolamento do bicho-homem, né? E aí o bicho animal acaba se sentindo mais à vontade para explorar os ambientes. Perfeito, Gabriel. Pessoal, mais algum questionamento aí? Mais alguma questão a ser levantada para a nossa conversa de hoje? Creio que é um momento bem esclarecedor, Gabriel. Acho que eu não perdi nada aqui no chat. Peço desculpas se alguma questão, né, digamos, foi pulada. A Daiane pergunta ali sobre o STF, qual a sua opinião? Vai emitir uma opinião? É muito amplo isso, né? Especificamente em relação a quê? Muito amplo. Quer comentar aí, Daiane? Pede para ela delimitar mais a pergunta. Se quiser abrir o áudio para fazer uma breve explanação, tá liberado. Questão de subnotificação de casos, não sei se tem alguma informação a respeito disso. O Matheus pergunta aqui. Aí é algo bem lembrado, né? A subnotificação parece ser muito grande no Brasil, justamente por conta do pouco interesse de alguns governos em se investir na aquisição de testes e possibilitar condições financeiras e materiais para isso. Eu vejo aí muita gente, às vezes, compartilhando informações saudando o governo mineiro por ser um dos estados aí com menores índices de contaminação e de mortes. Mas aí, logo na sequência, vem alguém que acusa. É lógico, né? Se não testa, não tem como saber que a pessoa contraiu o vírus ou que evoluiu para óbito por conta do vírus. Mas, assim, é aquela questão, né? Se não se testa, não se sabe de fato que morreu, ou qual foi a causa mortes. E aí o que vai nos restar, se não começar a ver imediatamente um número maciço aí de testes, é apenas a especulação. Acredita-se que tantas pessoas contraíram o vírus e não foram identificadas. Acredita-se que tantas pessoas morreram por coronavírus e não foram computadas. O número oficial será o que de fato foi testado. Perfeito. Hoje eu estava verificando uma reportagem a respeito disso, que o número, né, aumento de casos de morte relacionados a síndrome aguda, né, tipo, em relação ao ano passado, um aumento aí de 600%. É por aí. Então teria que se ver também a questão, né, de confiabilidade aí desses dados, enfim. Mas, gente, é isso. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado aí, Gabriel. Valeu, eu que agradeço.
te concedo aí o espaço para as considerações finais. Tenha bondade. Obrigado aí, quero agradecer mais uma vez a oportunidade, parabenizar você aí à frente do evento, né? Como eu disse no início, iniciativas como essa são muito importantes para estender a escola para além dos seus muros, né? Por mais que aqui estejamos de maneira virtual, mas figurativamente esse evento permite que saiamos aí de dentro da sala de aula, de dentro dos muros da escola e atuemos junto à sociedade, né? Ao público de modo geral. E essa é, de fato, uma das funções, um dos pilares do Instituto Federal, que é um bem público que muitos ainda não conhecem, precisam conhecer, reconhecer a importância e nos ajudar. E nós que estamos diretamente envolvidos aí no trabalho profissional, nos ajudar a fazer com que os IFs, né, não só o IMG, onde eu trabalho, ou o IFTM, sejam melhores e mais produtivos, mas também a rede de modo geral no Brasil todo. Então, obrigado aos que dispuseram aí do tempo para participar, para contribuir com perguntas, com comentários. E é isso aí. Eu estarei sempre à disposição da escola também para outras situações como essa. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Transmito aqui o agradecimento em nome do nosso pró-reitor de extensão, professor Rui, que hoje não pôde estar presente. E em nome do Edilson também, te mandou um abraço. Ele não pôde estar presente, foi o interlocutor aí para que nós chegássemos, né, nesse momento de hoje. Enfim, agradeço muito e com certeza estaremos aí juntos em outras oportunidades pela frente. Né? Depois te aconselho a ler os comentários aí, tem muitos comentários no chat, perfeito? Vou ler sim. E, pessoal, muito obrigado por todos estarem conosco até esse horário, chegando aí às 9 horas da noite. A foto é importante, né, Alan? Então, peço que quem aí tem a sua webcam possa acioná-la, né, para que nós façamos aí uma foto oficial, né, do nosso evento de hoje. Depois nós estaremos divulgando, pessoal, em breve. Convido desde já para a semana que vem, né, a nossa roda de conversa na semana que vem, na segunda-feira. Então, atenção, semana que vem, na segunda-feira, pessoal, aonde nós teremos aí a roda de conversa que vai tratar da temática aí de finanças pessoais. Perfeito? Então, nossa roda de conversa de segunda-feira, pessoal, será com a nossa, digamos assim, são multifunções, né? Elisângela Cascão, ou também conhecida por Eli Cascão, aí ela é uma personal organizer, consultora financeira, digital influencer, enfim. Ela faz um trabalho bastante bacana nas redes e ela vai falar para nós sobre gerenciando finanças e aumentando renda, né? Então, a nossa conversa vai ser às 19h30 de segunda-feira, dia 1º. Não se esqueçam, então, na semana que vem nós temos a troca do dia, tá bem? Então, pessoal, eu vou desligar a gravação aqui e eu vou pedir o pessoal que faça, né, a abertura da câmera, então, certo?